Batman, se você pudesse mudar o mundo, de qual lado ficaria? De um lado temos o comunismo, que prega igualdade absoluta. Do outro, o capitalismo, que prega liberdade total. De um lado seria proibido ter riquezas, já no outro não seria proibido. Batman, bem-vindo à experiência. Para que você não fique perdido durante essa experiência, precisamos entender o que cada uma dessas ideologias representa e o impacto que cada uma delas causam na sociedade. Porque, querendo ou não, tudo o que acontece ao nosso redor é afetado por essas ideias. Às vezes eu me pergunto como a sociedade estará daqui a alguns anos. Existem dois tipos de socialismo / comunismo, assim também como existem dois tipos de capitalismo, o teórico e o real. E é pelo teórico que a gente começa. O socialismo teórico / comunismo, defendido por pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, propõe uma sociedade sem classes, sem propriedade privada, onde todos trabalham e recebem conforme suas necessidades. Parece algo justo à primeira vista, mas é aí que mora a armadilha. E com o decorrer dos vídeos, você entenderá o porquê. Agora vamos para o socialismo / comunismo na prática. E com isso eu te faço uma pergunta. O que é uma propriedade privada, Batman? Não sabe? A resposta é simples. O seu celular, a sua casa ou o carro da sua família, tudo isso é uma propriedade privada. Ou seja, pertence a você ou a seus pais. Agora, o que o comunismo defende, no fundo, é que tudo isso seja tirado de você, caso o Estado ache que deva retirá-lo. Mas, como assim? Isso mesmo, meu amigo. Se for considerado excessivo ou injusto, você ter algo, o Estado pode simplesmente tomá-lo de você. E se você reclamar, bem, você vai dessa para melhor. E você entendeu o que eu quis dizer? E como assim o socialismo / comunismo vai retirar essas coisas de mim? A partir do momento que o socialismo / comunismo se instala em um país, ele toma o controle dos 3 poderes. Mas o que são esses 3 poderes? Para entendermos como isso é grave, primeiro precisamos entender o que é os 3 poderes de um país e por que eles são tão importantes para que os cidadãos tenham a liberdade. E, para que fique fácil de entender, vou dividir em 3 partes bem explicativas. Vou começar pelo poder executivo. O poder executivo é quem governa. Ele é responsável por administrar o país e fazer com que as leis sejam colocadas em prática. E quem faz parte disso? Bem, o presidente, os governadores e os prefeitos. Eles lidam com saúde, segurança, educação, transporte e dinheiro público. Ou seja, tudo aquilo que faz um país funcionar dia a dia. Agora, vamos falar um pouco do poder legislativo. Esse grupo é responsável por criar as leis, discutir as propostas e decidir o que pode e o que não pode ser aprovado. No caso são os deputados e senadores que fazem isso, lá no Congresso. E mais, eles também têm a função de fiscalizar o presidente e o governo, ou seja, ficam de olho para garantir que ninguém abuse do poder. E por fim, o poder judiciário. Ele serve para resolver os conflitos e garantir que as leis sejam respeitadas por todos. E quem faz parte deles? Bem, os juízes, os tribunais e o Supremo Tribunal Federal. Se alguém fizer algo de errado, são eles que tomam a frente do caso. Eles também têm o poder de impedir que algum governo faça algo
contra a Constituição. Em resumo, é isso, Batman. Cada um deles tem a sua função. Nenhum deve mandar nos outros. E quando um deles toma todo o poder para si, a história nos mostra que as coisas não costumam acabar bem. E a história já mostrou para nós que quando os socialistas/comunistas chegam ao poder, eles eliminam a oposição e concentram os três poderes no Partido Comunista ou no líder supremo. E um bom exemplo claro disso está na Coreia do Norte. Lá, a autoridade máxima é o líder do comunismo. Se ele não gostar da sua cara, ele simplesmente pode ordenar que você, Batman, fique dando cambalhotas o dia inteiro, literalmente. E você terá que fazer isso, porque lá o líder manda em tudo. E você obedece sem reclamar, sem discutir. Não tem liberdade, Batman. E se você não fizer, bem, você morre. Esses exemplos que eu acabei de dar, Batman, não é um exagero ou uma invenção. É só olhar a história. Cuba está aí, vivendo até hoje em um regime socialista, que, por assim dizer, é o irmão do comunismo. Lá, o povo enfrenta a necessidade, vive sob o controle estatal e, praticamente, não tem liberdade de escolha. E, além disso, a União Soviética tentou implantar o comunismo em larga escala. E qual o resultado disso? Bem, perseguições e milhões de mortos. Conclusão: tanto o comunismo quanto o socialismo foram desenvolvidos por Karl Marx e Friedrich Engels. Essas duas ideias representam a destruição completa da sociedade como conhecemos. O socialismo é como um vírus que se instala para dar passagem para um vírus maior, cujo nome é comunismo. E isso não sou eu quem está dizendo. A história mostra muito bem o que essas ideias são e o que elas fazem na prática. E se você não acredita em mim, basta observar Cuba, Coreia do Norte e a União Soviética. Eles começaram com políticas de igualdade. E o que começou com políticas de igualdade acabaram em tirania, censura, miséria, fome e morte, Batman. Agora ficou claro o que é o socialismo/comunismo na prática? Se sim, agora vamos para o capitalismo, que também não é um mar de rosas. E caso alguém tenha ficado confuso com a frase socialismo/comunismo, eu juntei essas duas palavras porque elas fazem parte da mesma linha de pensamento desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels. Ou seja, o socialismo é como um vírus que se instala para preparar o terreno para um vírus maior ainda e destrutivo, no caso, o comunismo. Dito isso, agora vamos para o capitalismo. Assim como existe o socialismo/comunismo teórico e prático, assim também é o capitalismo. O capitalismo teórico prega que vivemos em uma sociedade de livre mercado. Isso significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode vender, produzir ou investir sem interferência direta do Estado. E é um mercado que se autorregula sozinho, através da famosa lei da oferta e da procura. A ideia central é simples. Quanto mais pessoas competindo, mais qualidade, mais inovação e melhores preços. Ou seja, a concorrência obrigará as empresas a se autossuperarem. E nesse jogo, quem trabalha mais, ou melhor, quem tem boas ideias, pode crescer mais. É um sistema onde o governo deve interferir o mínimo possível. Ele existe para garantir essa regra do jogo, mas não para decidir quem vence ou perde. No capitalismo teórico, ou no real,
existe algo que o comunismo nunca conseguiu oferecer. No caso, a liberdade. Liberdade para criticar, liberdade para abrir uma microempresa, mesmo que pequena, e tentar algo novo. Liberdade para viajar, sair e entrar no país quando quiser e onde quiser. Liberdade para você abrir uma barbearia, montar um canal no YouTube, lançar uma marca de roupa, trabalhar como um entregador, como um artista, você escolhe. E mais, no capitalismo, se você tiver uma boa ideia, pode tirá-la do papel e vendê-la para outras pessoas. É assim, dependendo o quanto se esforce e o quanto procure evoluir, você pode ficar rico. Claro, não é fácil. Claro, existe desigualdade e muita, mas mesmo com essas dificuldades, ainda há possibilidades de vencer. E isso já muda tudo. Agora, vamos ser justos. Somos seres imperfeitos. E isso também é refletido nas ideias que criamos, como por exemplo, no capitalismo. O capitalismo está longe de ser perfeito. Perfeito é só um, e ele está lá no céu. Perfeito é só Deus. Porque no capitalismo tem muita desigualdade, exploração, corrupção e concentração de poder na mão de poucos, enquanto na mão de muitos, não. Em muitos países, empresas gigantes controlam praticamente tudo e pequenos negócios lutam para sobreviver. Mas, até hoje, entre todos esses sistemas testados, o capitalismo foi o único que soube usar as imperfeições humanas a seu favor, como por exemplo, competitividade e a ganância. Foi elas uma das principais sustentadoras de inovação e crescimento em larga escala. Afinal, você só está assistindo esse vídeo usando a eletricidade e a internet, que só surgiram por causa da competitividade e da ganância, que, querendo ou não, o capitalismo trouxe. Foi a liberdade de empreender e a busca por lucros que criaram celulares, remédios, computadores, satélites e várias outras coisas que você usa e nem percebe. Muitos condenam o capitalismo, mas não param para pensar que pessoas comuns como eu e você só temos voz hoje por conta dele. Porque no capitalismo você pode errar e também aprender com seus erros. Você pode cair, mas também pode se levantar. Você pode criticar os governos e as empresas, que você não será preso por isso, desde que você não ultrapasse aquela linha imaginária que você sabe muito bem a qual é. E, por outro lado, no comunismo, isso simplesmente não é possível. Se você criticar quem manda, vai preso, some ou nunca mais é visto. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Essa é a diferença do capitalismo e do socialismo / comunismo. No capitalismo, o jogo é difícil. É muito difícil. Mas ainda há a possibilidade de vencê-lo, assim como várias pessoas estão fazendo atualmente. Mas já no comunismo, bem, você já começa perdendo. E não há nenhuma possibilidade de vencer, apenas fugir ou se conformar. É como uma partida corrupta de futebol. O resultado, ele já vem pré-definido. E você já entra no campo sabendo que vai perder. Ou seja, no comunismo, os únicos que ganham são os líderes e suas famílias. Já você perde. Espero que tenha ficado bem claro em suas mentes o que é e o que não é cada uma dessas ideologias. E só lembrando, o comunismo prega a igualdade e uma vida cheia de rosas, mas entrega dor, desgraça e morte. Agora, o capitalismo, bem, ele não te promete nada, mas prega que se você for bom e criar algo simples ou
inovador, ou até mesmo trabalhar em alguma empresa pequena e assim, aos poucos, for construindo seu império. Você pode sair de onde está e ir para lá para cima. Bem, em resumo, é isso. No socialismo/comunismo, você já começa perdendo. E isso não sou eu quem estou inventando ou dizendo, mas a história nos mostra muito bem. Agora, já no capitalismo, dependendo de onde nasça, você já pode começar em vantagem ou desvantagem. Lembre-se, o capitalismo ele não te promete nada, mas ele prega que se você for bom em algo, você pode expandir isso e vencer na vida. Dito isso, agora vamos para o experimento. Vamos reiniciar a sociedade do GTA San Andreas. E com os modelos já instalados. Ou seja, a sociedade continuará como ela está. E apenas os governantes serão trocados. De um lado, o modelo comunista. Do outro, o capitalista. E dentro dessas duas, terão milionários. E com isso, vamos dividir o mapa e dividir os recursos e ver como cada uma delas se desenvolve. Agora é a hora de mostrar na prática o que cada um é. As condições para ambas são iguais. Nada de desvantagens, nenhum desequilíbrio, para que, no fim, vejamos qual lado é o vencedor. Continua.